Olá, graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Meu nome é Marcelo Pinheiro e eu gostaria que a gente meditasse um pouquinho a respeito do tempo que temos vivido. Tempo de muita preocupação, muita ansiedade, mas tempo de muita reflexão. Tempo de nós pararmos e refletirmos a respeito das nossas vidas, da forma como nos relacionamos com Deus, com o nosso próximo. Tempo de meditarmos na palavra do Senhor. E eu te convido para você abrir a vossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 24 ao 34, que diz o seguinte: Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Meus irmãos, estamos todos unidos na luta contra um vírus que tem deixado todos muito preocupados. Estamos todos igualados nessa preocupação, mas eu creio que uma coisa que nós temos que ter em mente é que tudo isso cumpre com um propósito divino. Nós não temos como fugir disso. Deus tem o controle da história nas suas mãos. É tempo da humanidade parar e refletir a respeito de si próprio. É tempo de nós, como cristãos, pararmos e pensarmos a respeito do valor da nossa fé. É tempo de meditarmos em como temos levado a nossa vida, como temos direcionado a nossa vida e talvez fazermos correções de rotas que temos seguido. E esse tempo tem sido uma oportunidade para nós fazermos isso. Em que direção temos ido? E sabe que uma pergunta que eu me fiz nesses dias é: quem tem sido o meu Deus nesse tempo de crise? E eu te pergunto, quem tem sido o teu Deus nesse momento de crise? O Senhor Deus, Criador, sustentador, governador de todas as coisas? Ou será que sou eu mesmo? Será que é você mesmo? Será que é o emprego que você tem? Será que são as reservas que você tem? Será que é o plano de saúde que você tem? Será que é o governo ao qual você está submetido? Quem tem sido o seu Senhor nesse momento de crise? É Deus ou somos nós mesmos? E o Senhor Jesus deixa claro no versículo 24 que a gente não pode servir a dois senhores. Ele não foge
da questão da polarização, né, que muitos estão querendo fugir hoje, ele deixa muito claro que ou a gente serve a Deus ou ao dinheiro, à riqueza. Ele nos deixa claro isso. Ou a gente se alegra com um, ou a gente se chateia com o outro. Ou a gente se entrega a um, ou a gente se afasta de outro. Deus e dinheiro não dá. Nós podemos fazer opção pelas coisas terrenas. No momento de crise, nós podemos fazer opção, mas vai ser justamente nesses momentos de crise que vai fazer toda a diferença no nosso viver. Ao escolhermos as coisas desse mundo, nós estaremos confiados em nós mesmos, nas nossas posses, nas nossas questões. E eu te pergunto, o que a gente colhe com tudo isso? Eu creio, meus irmãos, que o que a gente mais vai colher é a ansiedade. Sabe por quê? Porque a gente não tem controle sobre todas as coisas e o Senhor as tem. O Senhor tem controle sobre todas as coisas. Nós não. E a ansiedade está mais do que provado que traz consequências danosas ao nosso viver, ao nosso corpo, às nossas emoções, à nossa alma. Mas no momento de crise, se a gente optar por estar firmado em Cristo Jesus, isto fará toda a diferença. Eu tenho plena convicção e fé que nós colheremos uma paz que nós não encontraremos no mundo. E Jesus por várias vezes deixou isso claro. Eu creio que é tempo da gente refletir, meus irmãos. No versículo 25, o Senhor faz com que a gente caia na real a respeito desse momento. Olha lá, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A vida é mais do que se alimentar e o corpo é mais do que vestir. A gente viu agora tantas pessoas desesperadas comprando comida e comida e pessoas tão preocupadas correndo atrás de coisas, de aquisições. E a vida é muito mais do que isso. Nesse momento de crise a gente está vendo isso. E Jesus dá 3 exemplos tão bonitos. Ele fala a respeito das aves do céu que não semeiam, não colhem, nem juntam. E Deus, que é o Criador dela, mas principalmente é o sustentador delas, dá tudo o que elas precisam. Ele também no versículo 27, ele fala que por mais posse, por mais condições que a gente tenha, por mais capacidade que a gente não consegue acrescentar nenhum metro a mais de vida, nenhum centímetro a mais de vida, nenhum segundo a mais de vida. Quando ele usa a unidade de medida côvado, ele quer dizer isso. Quando Deus chama, ele chama. Quando ele nos recolhe, ele nos recolhe. E ele continua falando a respeito do nosso vestuário, né? Todo esse nosso ornamento que a gente busca ter tanta coisa. E ele fala a respeito dos lírios do campo. A natureza é uma criação maravilhosa do Senhor e ela se autossustenta pela mão do Senhor. E qualquer criação do homem, ele fala a respeito de Salomão, não conseguiu se comparar à natureza. Deus sustenta todas as coisas. E ele dá o diagnóstico no final do versículo 30. O diagnóstico é: falta-nos fé. Sabe por quê? Porque a gente tem uma expectativa a respeito de Deus que ele nunca prometeu. Que a gente não teria problema, que a gente não teria luta nessa vida. Ele falou que a gente teria, mas que era para ter bom ânimo, porque ele estaria conosco, porque ele venceu esse mundo.
Então, o que nós fazemos nesse momento? Eu creio que esse texto que nós lemos em Mateus capítulo 6 nos diz o que fazer. Primeira coisa é manter a calma, porque somos filhos de Deus. Veja comigo o versículo 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha, se há alguém que eu creio que está muito preocupado, é a pessoa que não crê em Deus, ou a pessoa que crê em deuses falsos. E entre esses deuses falsos, eu coloco principalmente aquele que crê em si próprio. Essa pessoa está confiada em si e não em Deus, que pode resolver todas as situações. Nós passaremos daqui para frente por por momentos ainda de muita insegurança, períodos de adaptações, de negociações, em que o joelho dobrado e a certeza de que o Senhor está conosco fará toda a diferença. Ao crente é reservado paz e segurança que o Senhor está conosco, mediante a fé que temos em Cristo Jesus. A nós é reservado também colocarmos todas as nossas ansiedades nas mãos do Senhor, sabendo que Ele vai cuidar de todas as coisas. Que eu e você possamos fazer isso, mas com calma. Calma, porque somos filhos de Deus. Primeira coisa, mantenha a calma. Somos filhos de Deus. Mas a segunda coisa também é de suma importância. É buscar a Deus, o seu reino e a sua justiça, porque ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mais do que nunca é tempo, e nós temos tempo, para buscarmos ao Senhor mediante a leitura da sua palavra, uma oração, uma vida mais presente de oração, leitura de bons livros, ouvirmos bons sermões, e a internet nos brinda com isso hoje, sem precisarmos sair de casa. Nossa igreja está se preocupando em gravar vídeos para isso. Temos oportunidade de sermos alimentados na nossa fé. Creio que é tempo de buscarmos incessantemente o Senhor, o seu reino e a sua justiça. E se você me permite dizer, é tempo também de fazermos o reino e a justiça do Senhor aqui na terra. Sabe como? Ajudando aquele que precisa. Essa semana a gente se alegrou com a questão de uma pessoa que precisava de um medicamento que tinha acabado no mercado por causa do coronavírus. E uma outra pessoa que tem um parente que trabalha numa rede de farmácias conseguiu o medicamento lá em Campinas. E ela me mandou uma mensagem falando: pastor, conseguimos o medicamento para a pessoa. É tempo de implantar a justiça do Senhor aqui na terra. Mas também, meus irmãos, além de nós mantermos a calma, porque somos filhos de Deus, buscar ao Senhor, implantarmos o seu reino, a sua justiça aqui na terra nesse momento de crise, é importante também vivermos um dia de cada vez. E o Senhor fala: portanto, não os inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Sabe o que Jesus está falando? É simples. Viva o dia de hoje. As questões de hoje a gente trata hoje. Se amanhã vão ter outras questões, trate-as amanhã, não antecipa. A ansiedade toma conta da gente porque a gente quer resolver o que vai acontecer semana que vem, hoje. A gente coloca tudo dentro de um balaio e acha que tem que resolver tudo de uma vez só, e a vida não é assim. Nós temos que separar as coisas. Temos que
em Deus buscar soluções para o problema de hoje, de amanhã, depois de amanhã, tudo no seu tempo. Meus irmãos, essa breve meditação tem por objetivo confortar o teu coração nesse momento, trazer fé ao teu coração, fazer com que você se sinta estimulado a buscar mais a Deus, tendo a certeza de que eu e você somos filhos de Deus, devemos manter a calma, devemos buscá-lo incessantemente e devemos viver um dia de cada vez, dia após dia. O Senhor é conosco.